estudei a madrugada inteira naquele dia que eu estava de trabalho para descobrir mais sobre esse universo. Aí começou, bom, se essas pessoas fizeram, é possível fazer também. Por que eu não? Mesmo em cidades pequenas, mesmo com pouca conhecimento, mesmo sendo, vamos lá, trabalhando como peão em um tempo e não tendo pais empreendedores, né? Sim. Então eu acreditei naquela ideia e levei... Um mentor próximo, vamos pensar, né, cara? Que acaba sendo natural, né? Exatamente, a gente busca um mentor. E vou dizer, às vezes a gente busca apoio aqui perto, próximo, em casa, pra ou dos amigos. Falar, vai, né? É. Mas sabe o que acontece? Eles não têm a visão da casa pronta. Eles não passaram por isso. Então eles vão dizer que você não tá doido, vai largar o concurso público, o que você vai fazer, tá tanta gente querendo entrar e você quer sair, olha quantos negócios fechou e você quer abrir, porque tem cargo, tem colaborador, tem funcionário, tem isso, tem aquilo, então como que você vai dividir teu sonho, teu objetivo com pessoas que não chegaram lá e não tem lá? Então eu falei, não, deixa eu fazer, deixa eu testar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um Pode Contar Silveira, um episódio especial. A gente vai falar de um assunto muito interessante, com certeza vai ajudar muitos empresários aí a pensar e repensar como ele vai crescer, né, nos próximos desafios dele, nos próximos anos. Estou aqui com o Roberson Alvarenga, amigão, parceiro Giants, sócio, né? Sócios lá no Giants. Isso mesmo. E dono, fundador, né, da Help Multas. Por favor, cara, se apresenta e explica um pouquinho da Help Multas, um pouquinho dessa sua história aí, para eu deixá-los se apresentar, né? Tá certo. Obrigado, Fábio. Obrigado a toda a sua audiência aí, seus espectadores que acompanham seu podcast, que é muito incrível e ajuda muitos empresários a desenvolver e melhorar os seus negócios. Eu sou o Roberson Alvarenga, CEO e fundador da Help Multas. A Help Multas, que é uma rede de franquias que ajuda os motoristas a manter o seu direito de dirigir. Então hoje nós somos a maior rede no segmento, contamos com 84 unidades espalhadas por 17 estados brasileiros. Começamos com o negócio em 2016, né, o primeiro escritório. Em 2018 a gente foi para o mundo franchise, olhou esse mundo de escala através das franquias como uma boa oportunidade de crescimento. E de lá para cá, então, foram mais de 80 franquias espalhadas por esse Brasil, ajudando, então, motoristas de todas as regiões do nosso país a defender o seu direito de dirigir, uma área que era negligenciada por advogados, por despachantes, por autoescolas, né? As pessoas tinham um conceito que era receber a multa, perder a carteira, aguentar os 6 meses, 12 meses sem dirigir, perder oportunidades, perder emprego, perder muita coisa. E a Help veio trazer esse suporte, essa ajuda, né? Por isso de Help, né? Trazer essa ajuda ao motorista, uma pessoa tão importante para o desenvolvimento do nosso Brasil, porque através do trabalho deles muitas coisas acontecem, seja o transporte de pessoas, tudo, né? Seja a mercadoria que chega no supermercado, enfim. A Help quis atuar nessa área e vai ser um prazer dividir um pouquinho dessa história junto com vocês. Cara, só essa sua apresentação já foi uma aula de propósito, hein? Hein, Robert? Cara, que surreal, assim. Eu acho que as empresas têm que ter esse propósito muito forte. E conta um pouquinho a história, cara. Eu já ouvi você contar a sua história nos bastidores, em outros encontros Giants, desse cara que é uma superação. Você pivotou, né, praticamente. Então, conta pra gente aí o Roberson em si só, como foi a origem dele profissional e como ele chegou a 80 unidades, né, na sua franchise aí. Muito legal. Então, vamos lá, eu não nasci em família empreendedora, meus pais não são empreendedores, trabalharam CLT por toda a vida, na verdade até continuam trabalhando, né, não se aposentaram ainda, e então esse bichinho do empreendedorismo não posso dizer que veio de dentro de casa, até porque não tinha uma referência palpável para isso, mas eu era incomodado com o quê? Com a vida que eu levava, com a escassez, com a falta de oportunidade, porque o dinheiro ele proporciona isso pra gente, né? Sim. Você ter mais opções de fazer ou deixar de fazer, mas o dinheiro traz um conforto. E quando você está sem, você vive no desconforto. E quem vive no desconforto aceita as coisas como elas são, ou a gente se revolta e tenta mudar o jogo. Sim. Então eu posso começar apresentando que o Roberson começou a querendo mudar o jogo revoltado com as coisas como elas eram. Inconformado, né? O inconformado, esse inconformismo ajudou a gente a dar esses passos. Primeiro que eu tive que começar a minha jornada, profissional com 12 anos de idade. Então, para ajudar na casa,
para ajudar com as minhas coisas, eu precisei trabalhar cedo. Sim. Meus tios tinham uma empresa, né, com material de pesca, e lá eu fiquei 5 anos. Trabalhava meio período, né, porque eu estudava sexta série, sétima série, oitava série. Quando acontece de ir para o ensino médio, o que acontece com as pessoas que precisam trabalhar? Elas têm que trabalhar, estudar à noite e trabalhar durante o dia. Sim. Então, com 15, 16, 17 anos, eu fui estudar na parte da noite e trabalhei o dia todo. Ou seja, recebia o dobro do salário. Sim. Essa experiência foi importante para mim entender o que eu não queria, né? Que era aquela vida, né? Sim. Trabalhar muito, ganhar pouco. Era um peão de firma mesmo a empresa sendo de parentes. Eu trabalhava na parte operacional, no chão de fábrica. Então, tive uma, vou dizer, boa experiência ali. Né, do dia a dia, da rotina e também do que eu não queria. É uma escola também, né? É uma escola para a vida e aprendizado, né? O caráter da gente às vezes vai se formando ali, porque você teve que trabalhar desde cedo. E na hora que terminou o ensino médio, surgiu uma oportunidade de fazer direito. Como assim fazer direito? Pensava nisso? Não pensava. Pensava em educação física, eu gostava de jogar bola, era mais tendencioso fazer educação física. Sim. Mas eu percebi que fazendo direito tinha mais oportunidades, né? Já ouviu falar no leque de oportunidades? Sim, era muito mais... mais aberto, né? Tinha uma expansão maior, né? Uma expansão maior de oportunidades. Meus tios na época falaram que ia ajudar a contribuir na faculdade, então vamos lá. Essa fala ajudou a encorajar a fazer essa faculdade. A faculdade custava mais do que eu ganhava. Sim. Então eu não consegui pagar ela por completo, então eu tinha que fazer menos aulas. Né? Então eu levar mais anos para se formar, mas mesmo assim fui para a faculdade. Eu era o único aluno de bicicleta da minha faculdade, né? Então vamos lá, não tinha problema nenhum. Esse esforço, a raiva vira garra. Sim, quando você consegue focar essa energia. Então qual é a raiva? Pô, eu sou o único que vem de bicicleta, mas com essa vontade, com essa garra eu vou aproveitar o estudo. Sim. Surgiu um momento que eu precisava pagar todo mês, mas o dinheiro que eu ganhava não era suficiente para pagar. Tinha as despesas pessoais também. A gente, né, com 16, 17 anos, quer ter as nossas próprias coisas. Sim. E surgiu a oportunidade de fazer um concurso. Olha só. Como assim um concurso? Concurso para a Polícia Militar. E esse concurso ali, eu recebi o link pelo Facebook. Na época, vai ter um concurso, quer fazer? Na hora eu fiz a conta. Bom, se eu passar, eu ganhar esse salário de policial, né, que na época era R$1.500, R$1.300, eu consigo pagar a minha faculdade. Fico 5 anos na polícia. E aí vou advogar. Sim. Esse era o projeto. Os 5 anos viraram 10 anos. Cara, 10 anos você ficou na polícia. 10 anos na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Então, muito aprendizado, desafio tive lá. Né? Mas eu percebi que também não era aquilo que eu queria. Que o concurso não é um fim, ele é um meio, ele é mais um degrau na escada. Para quem está no negativo, como era a minha vida naquela época, passar por um concurso já é o degrau 1. Sim. Então, já era bom, né? Um concurso que é muito, muito procurado na nossa região, que é no interior, não tem muita oportunidade de empresa para trabalhar, então ele olha com bons olhos, né? Porque uma boa colocação, né? E uma boa colocação, tem um status, credibilidade na sociedade ali, né, por ser policial. Então eu consegui terminar a faculdade de Direito, viajei por várias cidades do estado, trabalhei, atuei, mas não era aquilo que eu queria. Então já existia um inconformismo também na atividade que eu estava. E como que veio o empreendedorismo, né? Então, um empreendedor é um cara inconformado com as coisas como elas são. E dentro da instituição, dentro da polícia, então, não era o salário, era a atividade. O salário, óbvio, que a gente sempre quer mais. A gente tem essa fome, tem essa ambição. Mas a gente sempre está procurando mais. Então, durante a faculdade que eu fazia e a profissão que eu atuava, as pessoas vinham, os amigos, né? Vou te ajudar a se formar. Então, eu tô com um probleminha aqui, tô com uma multa, você não quer fazer esse recurso para mim? Eu falei, que massa. Por que não? E comecei a fazer. Os primeiros recursos, nem notebook eu tinha na época, então eu fazia na unha ali, na mão mesmo, né? Escrevi e tal, me dedicava. Por que eles pediam? Porque eles pensavam, bom, você faz direito, você entende um pouco da legislação. Você é policial, você também entende um pouco da legislação. Afinal, o policial aplica multas, na nossa região acontece isso. E aí eu falei, por que não? Vamos fazer. E eu comecei a fazer essas defesas, e essas defesas começaram a dar certo. Isso em 2009, 2010, mas ainda assim eu não tinha parado para olhar como uma oportunidade de negócio. Tava indo, né? Ia fazendo. Nessa época também, eu estava com a Ju, que é minha esposa, né, a cofundadora da Help, vice-presidente da empresa, e nós juntos, buscava esse a mais, esse extra. Então a gente já comprou coisa no Paraguai para revender no Brasil. A gente já fez cesta de café da manhã para entregar no Dia dos Pais, para vender e ganhar um dinheirinho.
Quase nada empreendedor. Uns CDzinhos, né, piratas, Sim. que gravava com música melhor do que vendia na época, né, para vender para as pessoas. Então, esse bichinho do empreendedorismo tava ali, né, tava sempre nessa jornada. Assisti o Aprendiz do Roberto Justus, primeira escola de empreendedorismo minha era assistir a Record, ver ele lá com o programa dele. E então as pessoas começaram a procurar. 2013 teve mais um passo importante nessa trajetória para chegar nas franquias, chegar no modelo de negócio do qual a gente vai falar aqui. Sim. Que foi um momento que um colega meu veio me procurar para fazer uma defesa de multa para ele. Ele ia perder a carteira, ele era um policial, levou uma multa de radar e essa multa tirava a carteira dele. Sim. E ele ia ser punido dentro da polícia, porque o policial não pode levar multa, tem uma punição interna, ia ficar sem habilitação, não ia poder dirigir viatura, ou seja, ia ser punido, responsabilizado e não ia poder viajar. Enfim, ia dar uma dor de cabeça grande para ele. Falei, posso fazer para você, mas em troca eu vou pedir uma coisa. Foi a primeira vez que eu recebi do meu trabalho. Sim, o resto era só? Só na amizade, né? Só na parceria, né? E ele, tá bom, o que você quer? Eu quero um cachorrinho, um Lhasa Apso, e eu vou dar pra minha, hoje atual esposa, na época ex-namorada, né? Já fazia 10 anos. Legal. E aí ele topou a ideia, comprou o cachorro, me entregou, eu fiz a defesa pra ele. O recurso deu certo. O relacionamento não, né? A Ju não cedeu aos encantos do cachorrinho. Não, foi coração duro ali. E a gente não retornou no namoro, mas a defesa deu certo. Ainda assim, eu não tinha percebido que aquele poderia ser o modelo de negócio. 2015, pulamos 2 anos. Cara, posso abrir um parênteses? Claro. Mas ficaram com o cachorro? Boa, né? Não quero ela você quis o cachorro. Aceitou o cachorro. Tá. Né? Ufa. Talvez foi ele que sensibilizou ela nos próximos anos. E tudo é uma construção, né? Claro. E vou dizer, esse cachorro tá com nós até hoje. Que massa, cara. Tá com nós, Pô, o Bud lá. Desculpa te cortar, mas eu sou curioso também. Não, é bacana. É isso que dá interação, né? Sim. Então o Bud tá com nós até hoje e foi um presente recebido de uma permuta, né? Através de um recurso de multa. Que legal. E o recurso deu certo. E o recurso deu certo. Nosso colega, amigo, ficou com o direito de dirigir. Mas eu não tinha enxergado ainda que era uma oportunidade. E isso acontece muito com alguém que está vendo a gente agora. No que eu sou bom? O que eu posso fazer que pode mudar a vida das pessoas? Pô, o que eu quero não é isso, mas o que eu quero? E a gente sempre fica se perguntando qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo. E leva muito tempo, tem gente que leva a vida inteira e não consegue enxergar. E ali, volta nele lá na frente, né? Pode ser, ele vem, sinal, né? Que ele recebeu lá 10 anos atrás, né? É tipo isso, né? Talvez esses recursos foram sinais na minha vida que eu não tivesse percebido naqueles momentos. E fui perceber depois. Perceber quando? 2015. 2015, um amigo do meu pai, que prestava um serviço, comentou com ele que que ele tinha levado uma multa, que ele ia perder o direito de dirigir, ele era mecânico, ele leva a neta para a escola, e que, enfim, ia ter muito problema, né? E ele não podia ficar sem dirigir. Aí meu pai falou, meu filho pode te ajudar a fazer. E por que eu trago isso? Talvez se ele falasse isso pra mim, eu dissesse, beleza, levou a multa, levou. Eu não tinha visto isso como uma oportunidade. E quando ele trouxe isso, meu pai falou, ele me chamou. Conversei com ele, trouxe pra ele como que a gente poderia fazer. Era uma multa muito difícil de ganhar, era uma embriaguez. Ele soprou, deu, foi até conduzido né, pela polícia na época. Então, pessoal, tudo para dar errado também na defesa. Sim. Olha só o nível de complexidade que é. Sim. Então, quando ele trouxe para mim, eu falei, não, vou fazer, vou me dedicar aqui, vou entregar o melhor. Também cobrei dele, foi em forma de permuta, já conto como, mas o mais importante, né, vamos fazer esse negócio. Fiz a defesa, era em setembro de 2015. No mesmo mês ele me liga, Robert, tudo bem? Tudo bem, seu Adão? Pois não, chegou uma carta do Detran. Na hora eu gelei, já falei, eita, já chegou o recurso, puta, não deu certo. Sim. Já pensei assim, tá, seu Adão, o que tá escrito na cartinha dele? Deixa eu ler aqui. Deferido. Lê de novo pra mim. Por quê? O indeferido pro deferido sim, é só até 2 letras. Ainda por um cara mais leigo, né, cara? Sim, simples. Deferido. Tá, o senhor tá onde? Tô na oficina. Espera que eu tô indo aí. Eu queria ver com os próprios olhos. Sim. Aí temos até hoje a cartinha ali, né? Fomos lá na oficina, fui lá, né? Cheguei lá, realmente, cartinha de deferido, defesa acatada, auto de infração cancelado, não ia pagar multa e não ia perder principalmente o direito de dirigir. Naquele momento, eu entendi que o que eu tinha feito era muito grande.
Grande para quem? Para ele. Sim. Porque era 12 meses sem habilitação, curso de reciclagem, oportunidade, o trabalho dele como é mecânico, testa o carro, vai para lá, vem para cá, pega carro de cliente. Como que ele ia fazer isso? Um senhor já de 55, 60 anos na época, não lembro. Mas eu vi ali que ajudava as pessoas. O impacto, né? Esse impacto que tomou conta, ele falei, caramba, será que eu descobri alguma coisa valiosa? Ou um propósito da minha vida ali naquele momento? Fui para casa feliz e tal, comentei com a minha família, comecei a pesquisar na internet. Modelo de negócio já existia, tinha outras empresas. Assim como muitas pessoas dizem, mas existe esse modelo, não vou fazer. Eu olhei, que bom que tem isso. Significa que alguém já validou, já testou, já aprovou, por que eu não? Aí comecei, peguei essa prova social, tirei a foto e comecei a disparar no Facebook para meus amigos. Eu era solteiro, os amigos também eram solteiros, então eles tinham conexão com outros solteiros que levavam multa, estavam mais expostos a esse tipo de situação. Sim. E aí começaram a me procurar, começaram a ir lá em casa. Bati um palma lá na esquina, lá para... Me salva! O Alvarenga tá aí, Sim. porque lá na polícia chama pelo sobrenome, sim, então eles perguntavam por isso. Tá aí, então me ajuda aqui. Comecei a fazer uns trabalhos. E foi começando a dar certo. As pessoas começaram a confiar, um indicando pro outro. E ali veio a ideia de montar o primeiro escritório, né? Não tinha dinheiro na época, então eu estava no negativo. Como que eu ia fazer? Bom, comecei a fazer, começou a dar um retorno financeiro, porque eu comecei a cobrar das pessoas, né, por esses serviços. Aí vendi a ideia para um sócio, para uma pessoa, um investidor lá da cidade, ele topou a ideia, né? E aí a gente ia abrir o primeiro escritório. Nesse período, eu tinha recebido lá um sopro de um colega policial lá. Você já ouviu falar sobre franquia? Eu falei, não. Fiquei a madrugada em comer? Falei, franquia McDonald's, Subway. Sim. É, isso aí, mas você viu lá um case de sucesso, o cara abriu mais de 300 em um ano? Eu falei, não vi. Já pensei, porra, se o cara ganhar R$1.000 por franquia, ele tá ganhando 300 pau. Rapaz do céu, e eu ganhando ali, né? Sim. O salário da polícia ali, faltando dinheiro, sobrando dia. Peguei e estudei a madrugada inteira naquele dia que eu tava de trabalho para descobrir mais sobre esse universo. Aí começou, bom, se essas pessoas fizeram, é possível fazer também. Por que eu não? Mesmo em cidades pequenas, mesmo com pouca conhecimento, mesmo sendo, vamos lá, trabalhando como peão em um tempo e não tendo pais empreendedores, né? Sim. Então, acreditei naquela ideia e levei... Um mentor próximo, vamos pensar assim, né, cara? Que acaba sendo natural, né? Exatamente, a gente busca um mentor. E vou dizer, às vezes a gente busca apoio aqui perto, próximo, em casa, para alguém amigos. Falar vai, né? Mas sabe o que acontece? Eles não têm a visão da casa pronta. Eles não passaram por isso. Então eles vão dizer que você não tá doido, vai largar o concurso público, o que você vai fazer? Tá tanta gente querendo entrar e você quer sair. Olha quantos negócios fechou e você quer abrir, porque tem cargo, tem colaborador, tem funcionário, tem isso, tem aquilo. Então, como que você vai dividir teu sonho, teu objetivo com pessoas que não chegaram lá e não tem lá? Então eu falei, não, deixa eu fazer, deixa eu testar. Deixa eu provar. Um ponto aí, né? Abrindo outro parênteses aí também, que é esses meios que a gente está hoje, né? Que a gente se conheceu no Giants e os outros que você tá também, né, cara? Então, assim. O ambiente muda tudo, né? O ambiente te encoraja, o ambiente certo, né? Exatamente. Ele faz você ter superpoder, ter mais coragem, mais confiança. Exatamente. E ali, então, a gente começou a dar esse start, vendi a ideia para esse sócio, o sócio comprou, por quê? Porque eu precisava da grana para abrir o escritório. Sim. Ele entrou com o dinheiro, eu entrei com o trabalho. Cara, deixa eu entender, você então praticamente abriu o escritório já com a cabeça de franquia? Já o primeiro escritório. Legal. Mesmo sem pensar no normal, design, né? na arte, nada. Porque normalmente a pessoa já tá nem percebe que está pilotando faz anos e aí vira uma franquia, né? Isso, mas por que a gente abriu com esse pensamento? Falei, cidade pequena, talvez eu não tenha tanta demanda, se eu sair da polícia, do concurso que eu tava, talvez eu não tenha a remuneração suficiente que eu recebo aqui. Então, se eu escalar, aí vai ser uma ideia melhor, né? Sim. Mesmo sem fundamento técnico, base nenhuma, mas com esse discernimento e pensamento. Sua cidade quantos mil habitantes tem? Só pra a minha cidade tem 55 mil habitantes. E legal, né, cara? De repente o pessoal de cidade pequena aí tá limitado ao, né? Tá limitado ao tamanho da cidade. É muito bom isso. E a cidade vizinha tem 33 mil habitantes. Ou seja, lá é 85, 90 mil habitantes as duas juntas. Que é a divisa do Paraná e Santa Catarina, União da Vitória e Porto União. E não é a cidade que te define, né? Isso é bem importante falar, porque às vezes tem projetos que em cidade pequena não funciona, mas funciona em cidade grande. Sim. E se você é de uma cidade pequena e fala assim, mas eu fiz e não deu certo,
talvez lá não fosse dar certo, mas em outras tivessem dado. E a gente fez ali o negócio acontecer. Abrimos o escritório dia 1º de dezembro de 2016. A sociedade encerrou ali em junho do outro ano. Por quê? Porque eles tinham uns projetos, eu tinha outros. Para mim era tudo ou nada. Eles já eram investidores, tinham outros business, não dependiam daquilo. E aí a gente resolveu, agora a gente, por quê? Porque eu já estava voltando com a Ju, lembra que ela não aceitou? Sim. Aí depois de um tempo ela voltou. Jogo duro, não? 3, 4 anos. A Ju é um coração gelado que você imagina, hein? Aí a gente voltou. Ei, Ju, hein? A gente voltou a se relacionar e ela ajudou em toda a parte ali, porque a Help era uma mesa, 2 mesas, cadeira e sem nada, pouca remuneração. E tinha uma colaboradora já, né, que ela abriu o escritório, então eu tava na transição, né? Eu não saí do concurso, beleza, amanhã então eu peço conta do meu trabalho e começo. Não, calma aí, você tem tua conta, tem responsabilidade. Então nesse processo de transição, a Ju entrou, cuidou da parte administrativa, parte de pessoal, documental, e eu cuidava da parte comercial e técnica. Então a gente foi trabalhando isso, 2017, veja só, 2016 abril, finalzinho, 2017 a gente já estava com o escritório, já tínhamos voltado no relacionamento, e empreendendo na vida e nos negócios. Legal. 2017 a gente veio para São Paulo, Expo Center Norte, ABF Franchise. Falei, vamos conhecer se esse franchise é de comer, do que é, qual o gosto que ele tem. A gente se encantou pela feira, pelos modelos de negócio, pela oportunidade de crescer. E a gente conheceu empresas que formatam franquias, não sabíamos que existia. Conversamos com uma, e volto a dizer, sem financeiro. Veja só, para abrir, eu precisei de um sócio. A gente vendia o recurso, ficava com o dinheiro, comprava as coisinhas. Comprou uma impressora, comprou uma cadeira, comprou uma mesa. Para ir para a feira também, né? Parcela no cartão, faz daquele jeitinho, do jeito que dá. Chegou na feira, tinha as empresas que formatam de 80 mil a 120 mil. Em 2017. Esse era o preço da formatação das empresas que tinham lá. Bittencourt, Xerto, empresas alto nível. Eu nem conhecia, fui conhecer lá. E existia uma outra empresa que formatava também. Uma empresa que, a única que talvez tinha dado atenção, lá, né, sem dinheiro nenhum. E, bom, tava lá o cara. Falei, bom, vamos falar com ele. Mas para falar com ele tinha um livro, tava autografando. Comprei o livro. Falei, e aí, tudo bem? Então eu vim pegar um autógrafo teu e queria saber um pouco mais sobre o modelo de formatação, teu negócio, e talvez ele possa ser um negócio legal. Ele ouviu, assinou, tenho até hoje o livro lá, né? A gente fez até o storytelling esse ano sobre o livro. E a gente pegou esse autógrafo do livro e já vendeu a ideia para ele. O que você acha desse negócio? Nossa, sensacional, por isso. Falei, tudo bem, só que eu tenho que ser sincero com você, eu não tenho o valor financeiro para pagar essa formatação. Se você trocar por recurso parte desse valor, porque ele falou que tinha muitas multas, né? A gente dá esse start. Não, vamos conversar, marcamos uma reunião, ele topou a ideia de fazer uma parte da prestação em recurso. Legal, cara. Vamos fazer. Encorajou. Fez lá os manuais, contrato que precisava, a formatação, projeto de franqueabilidade durante esses 12 meses. 2018, a Help Recursos, na época, que era o nome da nossa empresa, né? Ele estava pronta, né? Porque a gente nunca está pronto, né? Para o mercado para vender franquia. E foi a primeira vez que eu busquei um grupo, como você falou do Giants, que é esse grupo. Eu busquei um grupo lá na cidade que tinha um Mastermind, que é uma filosofia do Napoleão Hill, 12 encontros, né? 12 terças-feiras. Eu lembro que eu tinha toda terça-feira tinha futebol. Eu falei, puta merda, mas perdeu o futebol. Eu falei, pô. É sempre abrir mão, né? Cara? Abrir mão das coisas. Não, vou fazer. E aí fui para esse evento e lá eu consegui vender 5 franquias. Cara. As 5 primeiras franquias, porque daí o cara começa a olhar teu propósito, teu objetivo. Cara, eu quero investir, eu quero ser um dos primeiros para ir. É uma venda, né, cara? Exatamente. Tem que vender esse sonho também, né? Você tem que passar seu propósito para frente. Exatamente. E franquia é isso, passar o propósito para frente. E aí eles compraram a ideia, a gente começou a vender. Então, de 2016 a 2018, eu transitei entre o funcionalismo público e o trabalho. Então, era assim, eu estava de trabalho... Exatamente. E isso por 2 anos. Não foi assim, amanhã eu saio pronto, nossa, meu projeto... Não, começa pequeno, começa vendendo R$500, R$200, R$1.000, R$3.000... Vai aumentando. Você vai crescendo, você vai trabalhando, até a hora que chegou no modelo franquia. Significa que daí, nossa, daí é só sair, pronto, tá rico. Não. Pronto. Era eu o vendedor, eu o supervisor, eu expansão, eu o marketing, ajuda nas partes administrativas, eu fazendo recurso ainda, né? E foi aumentando o time. Mas foi a partir desse start que a gente começou a colocar um modelo de franchise no mercado em 2018.
Cara, que legal, porque assim, eu ia até fazer uma pergunta pra você, que momento que você sentiu? Então, a sua história é muito... Vocês vão pensar, parece que você já nasceu franchise, né, cara? Assim, não, lógico que tem a história, tem o recurso, tem os chamados aí, né? Isso. Chamado lá do motorista, chamado depois do colega do Adão, né? O Adão, amigo do meu pai, o colega policial que trocou, que vendia o recurso pelo cachorro. Então, cara, então assim, já tava dando um sinal ali que você precisava mexer com isso, né? Isso. E aí, cara, vendeu a 5. Já estava no modelo que você tinha ido pro Mastermind. Então, quer dizer, que olha a força desses grupos, desses né? grupos. Te encorajaram aí, de certa forma, a falar, cara, faz todo sentido. Ou validaram para você aquilo que você precisava, né? E aí pilotou. E depois, qual foi o seu momento, assim, que você falou, cara, depois teve um outro salto, foi gradativamente, porque eu já vi... vamos pensar, mestres aí em franquia, que já falaram, pô, se você não sair com 80 unidades vendidas, você está no prejuízo. Ah, sim, tem. Você já ouviu isso? Eu ouvi mais de duas palestras, 3 palestras. Não, grandes players. Zanon, Carla Cerny, Semenzato, entre outros, né? Então, como que a gente age nessas situações, né? Naquela época não tinha tanto podcast, talvez nem tivesse, não tinha tanto informação como temos hoje, né? Sim. E o que acontece? Então, talvez isso possa travar muitas pessoas, né? Quando que eu vou... Ponto de equilíbrio de um franchise, como que eu vou fazer? Mas se eu abrir as primeiras, estou no prejuízo. De fato, dependendo do modelo do negócio que você escolher, você vai precisar de ter várias unidades para manter o ponto de equilíbrio. Eles falam, os profissionais, eles já são mais experientes. Sim. A gente está falando de franqueadoras aqui gigantescas. Eles não só erraram, eles não acertaram só também, né? De milhares de franquias. Mas eles comentam que o número é entre 50 a 100 franquias para você manter o ponto de equilíbrio. No lançamento, né? Eles já... nesse negócio. Mas eu acredito que depois que você sabe a receita do bolo, você consegue fazer lançamentos maiores. Mas para quem está começando, é a tua primeira a fazer bem feita. Esse resultado vai inspirar que outras pessoas acreditem e invistam nesse modelo de negócio. É ajudar o franqueado a fazer a dar certo a dele. Esse franqueado vai prosperar e vai reluzir na vida da família dele, de amigos dele, que vão se interessar pelo modelo de negócio e vão abrir as próximas. Então, o nosso modelo de negócio franchising, ele começou desse jeito, sem nenhum recurso financeiro, troca de serviço. O do seu Adão, não falei como foi a forma de pagamento. Fomos na Colombo, loja de varejo, compra essa Smart TV aqui pra mim, 10 vezes tá pago. TVzona, tá lá até hoje. Tá na casa da minha sogra. Não, vai virar museu, hein, cara? O cachorrinho. O cachorro, a TV. O cachorro tem que ter uma fotinho já dele lá. Troquei por pneu de carro. As pessoas, por celular, as pessoas devem se perguntar, nossa, é porque tem gente que acredita, não, eu tenho que cobrar, tem que estar cobrando, recebendo. Mas às vezes a forma que você vai iniciar não é a mais perfeita com dinheiro. Às vezes é com que a pessoa consegue pagar. Porque para ela comprar um pneu e a troca do recurso lá eu consigo pagar, sei lá, em 10, 12 vezes. Sabe? Eu não tinha máquina de cartão, não tinha nada. A gente foi na palestra do Paulo Guedes agora, a gente teve essa honra lá no Giants de ter a palestra do Paulo Guedes, ele falou, pô, até antes da linguagem o pessoal pagava, né? Boa. Né? Foi legal pra caramba a história dele, que era, pô, a pessoa trocava, né? Sei lá, um pedaço de, sei lá, de banana por sei lá, Sim, um arroz. Um arroz. Eu preciso trocar, né? Então, assim, então, mesmo. E já existia mercado, né? Já existia economia, muitas vezes até possivelmente antes da fala, né? Sei Exato. lá, né? Chutando, fazendo uma analogia. Mas é algo muito interessante, né, cara? E essa troca ela é importante, porque ela te dá coragem e você está no caminho certo. Como você falou, as pessoas que compraram as primeiras franquias deram coragem para entender que o negócio também poderia dar certo. E se eu fosse traduzir para você o que foi aquele mastermind ali de autoconhecimento e desenvolvimento, foi eu consegui ter mais confiança e coragem para empreender. Porque eu estava na mesa sentado com outros empreendedores de anos. Sim. No final do grupo, da turma, eu fui o destaque daquele grupo. Por quê? Era o jovem, ambicioso, com um sonho, falando de franquia numa cidade que não tem nenhuma franqueadora. Sim. Uma cidade pequena que não tem nenhuma mão de obra. Pô, como é que eu vou contratar alguém experiente em franchise na cidade, se não tem nenhuma franqueadora? Então são desafios que nos movem. Mas qual que é o maior desafio? Era romper, né? Romper a ligação entre o concurso público e o empreendedorismo. Então, a insatisfação, lembra lá, o inconformismo. Sim. Quero mudar de vida, sabe? Pô, eu não posso ficar com garantido, né? Então, nessa época, você já começa a se inspirar com mentores, né? Lógico. O Roberto Justo, no Aprendiz, mas principalmente Flávio Augusto, Geração de Valor. Né? Ele sempre falou assim, até hoje ele fala, né? E são verdades, sem garantias, porém sem limites. Para onde que você está olhando? Para a garantia ou para o limite? Top, hein, cara? E é isso aí.
É isso aí. E, cara, e assim, a gente vê, né, nesse mundo de expansão, vários modelos. A gente até falou um pouquinho nos bastidores. A franchise, né, a franquia é um dos modelos. Isso. Né? Por que na sua cabeça, de repente, não passou ter unidades próprias, ou até mais algum modelo de licenciamento, alguma coisa nesse sentido? Foi um destino aí? Ou o que você chegou a comparar nas noites que você passou lá estudando sobre franquia? Todo que não está crescendo está morrendo. Também é uma frase clássica do empreendedorismo. E a gente tem que entender que as frases clássicas, se existe a frase, é porque tem história, né? Cara, tem. Você tem que entender o porquê. Tem frases dessas até na Bíblia, né, cara? A gente que não... que não percebe, né? Tá assim, eu te falei desde a Bíblia, faz 2000 anos, você que não tá vendo, né? Então, modelo de franquia chegou assim, é um modelo... Como que eu vou crescer esse negócio? Já ouvi falar, tudo que você tem que ter é escala e recorrência, escala, recorrência, escala, recorrência. Os grandes fazem isso, né? Exatamente. As coisas que eles medem. É isso que tem que fazer. E aí, o modelo de escala era como é que eu faço escala? Modelo franquia é uma possibilidade, modelo unidade própria é um modelo de escala, sócio operador é um outro modelo de escala. Para mim não fazia sentido o modelo próprio porque não tinha grana. Então não tinha dinheiro nenhum para poder fazer outras unidades. Os especialistas em franchise, em empreendedorismo, eles falam, faz a tua, abre mais 2, 3 e depois se coloca no mercado. Esse é o modelo ideal. Se você tiver a condição... Pilotar um pouco mais, né? tiver a condição de fazer, ótimo. Ótimo mesmo. Sim. E se você não tiver a condição, quer dizer que você não vai fazer? Você vai colocar a tua pele em risco? Foi isso que a gente fez. Eu preciso fazer dar certo. E aí a gente testou no modelo franchise, pela questão financeira. Não quis o licenciamento, porque o que a gente ouvia do licenciamento? Não existe certo e errado, né, no empreendedorismo. Existem as melhores práticas. Então, o que aconteceu? A gente optou por ser franchise, por ter um valor percebido pelo cliente que compra maior do que licenciamento. Sim. Parece que o licenciamento é algo... mas não é legalizado. Sim, ele é legalizado. Sim. Né? O cara coloca a tua marca lá, tem um contrato mais simples, mas ele opera quase como uma filial. Sim. E na franquia? Dá mais garantias para o franqueado. Porque quem entra no mercado... O processo é mais rigoroso, né? É mais rigoroso. Mais controlado. Tem legislação específica. Sim. Por exemplo, tem uma lei de franchising que regulamenta a atribuição da franqueadora e franqueado. Sim. Que é a sustentação do contrato, né? Que é a sustentação do contrato. E a garantia do franqueado também, que ele está investindo num negócio mais certo. Para quem está iniciando a jornada empreendedora, para quem é concursado, por exemplo, empreender em franquia é a forma mais segura de fazer isso no mercado, de empreender. E eu ouço já várias vezes o Marcos falar mesmo, quando alguém pergunta de expansão, é assim, acaba realmente, como você falou, sem recurso, ser o modelo mais barato, vamos pensar. Mais barato porque ideal você usa o dinheiro do investidor. Porque franquia você expande com capital de terceiros. Vamos traduzir o capital de terceiro porque a pessoa... Nossa, mas está crescendo com o dinheiro dos outros. Tá usando outro. É outro degrau, então? É uma troca, né? Sim. Quem faz franquia é assim. A gente aprendeu, construiu o nosso modelo de escritório, fez dar certo e a gente está vendendo para você essa marca, alugando temporariamente essa marca para você, para que você usufrua dela, mas principalmente do know-how da franqueadora, do cara que idealizou, começou, para que você tenha mais sucesso desde os primeiros meses. Sim. Para quem empreende do zero, fala assim, você vai ter retorno do teu investimento de 6 a 12 meses. Isso é irreal. É quase que impossível. São raros os negócios e as pessoas que conseguem fazer isso. E próprio também, né, cara? E próprio também. Talvez próprio tenha aí de 2 a 3 anos. Também tem esse tempo de retorno, né? Para dar retorno sobre o investimento. Mas na franquia é possível, por quê? Você comprou um negócio que já existe, testado, validado, com público, com campanha, com marketing, com estratégia, e você começa a fazer dar certo já nos primeiros dias. A franquia, ela parece muito assim, fazendo uma analogia, como se fosse um Uber ou lanchas e outros itens hoje que compram compartilhado, né? Mas assim, que você tivesse uma gestão compartilhada de vários recursos para impulsionar juntos um negócio. Um negócio, claro. E vamos lá, dá um modelo com todo mundo, né? Modelo, contabilidade Silveira. Poxa, eu posso abrir uma aqui em Campinas, mas se eu abro mais 10, mais 20, mais 30, fortalece o nome. Para as pessoas não tem uma contabilidade Silveira na tua cidade? Poxa, na minha tem, vai lá resolver. E da Help Multas, que depois veio nessa transformação, não tem Help Multas na tua cidade? Deveria ter lá, talvez, se tivesse resolvido o teu problema. Pois é, cara. E vamos pensar, né? A gente fala assim, a gente brinca aqui no nosso podcast que vamos sempre trazer, né? Você é um cara empreendedor raiz, um cara sonhador, um cara inconformado, que é como é a maioria deles, né?
Com certeza você foi lá, trocou recursos com o cara lá da feira de franchise. Da formatação da franquia. E formatou. Vamos pensar. Isso. Aí depois deu tudo certo. Quantas vezes você teve que chegar lá e falar, caramba, pivota aqui. Isso. Rabisca tudo de novo. Cara, fala assim, que é a vida real, né? A vida como real. Ela é. A vida como ela é. Lembra que eu falei pra você que eu vendia as 4, 5 primeiras franquias no primeiro ano? Sim. Então tá. Foi uma em sociedade, com um parceiro, e as outras foram franchising puro, assim mesmo, de cofre, contrato e tudo mais. Depois esse parceiro comprou a minha parte na franquia, virou franquia também. Sim. Essas 4 primeiras, não, foram 5. Então dessas 5 primeiras, 4 a gente teve que recomprar. Por quê? Porque era um modelo que a gente estava iniciando. E o que acontece no franchise no mundo real? Você faz o teu negócio acontecer, mas não significa que o franqueado também vai ter a mesma energia e garra que você colocou no teu negócio. Tipo, pra mim era tudo ou nada. Eu não queria mais a vida que eu tinha e era através do negócio que ia fazer a minha vida mudar. Pra eles, às vezes, era um investimento. Era algo tipo hobby, né? Tipo, beleza, eu tenho um negocinho lá e depois a gente toca. Tô diversificando renda. Só que empreender é energia. Empreender é foco. Se você não colocar foco e energia nem numa franquia, você também não tem resultado. Não tem como fazer mágica. Você não acredita. Tem dentro do Mastermind que a gente faz parte, o franqueado me contou. O franqueado de tal cidade, da marca Boticário, quebrou. Falei, como assim quebrou? Quebrou? Produto extremamente validado, né, cara? Aí a pessoa pensa assim, poxa, mas se até a Boticário também tem as suas quedas, né, desafios, outras grandes marcas também tem, imagine a nossa que está iniciando. Então a gente teve que comprar essas franquias no início da jornada. O que deu para nós? Maturidade e aprender quem que a gente queria na rede, como que a gente deveria gerir. Perfil, né? Perfil do franqueado, sistema que a gente não tinha, desenvolvimento. Então, a gente começou, era no e-mail que a gente mandava as informações. Tipo, precisa ter sistema, precisa, mas você não tem dinheiro para o sistema. Mas aí você faz por e-mail. Aí deu um gargalo. Qual gargalo? A unidade mandou para nós o serviço para fazer, mas o serviço não chegou porque não carregou e-mail. Processo, né? Nossa, olha aí, precisamos fazer. Aí melhoramos o processo, trouxemos um sistema. Então são esses desafios. E acabou ali? Não, esses só foram os primeiros. Todos os anos temos desafios. Seja com performance de unidades franqueadas. Relaxa, né? Acomoda para você ver. Não existe acomodação para quem trabalha no franchise. Para quem é da franqueadora, não existe. Por isso que é uma decisão. O que é essa decisão? Se eu tenho um escritório próprio, hoje eu não vou. Tá bom, esse mês empatou, mas mês passado foi bem. Na franchise, você é responsável pelo resultado de todos. Então tem gente indo bem, mas tem gente que não está indo tão bem. Aí você, poxa, por que não tem indo tão bem? Aí você resgata. Aí umas que estavam aqui já cai um pouco. Então você está o tempo todo alerta e atenta. Não dá para descansar. Então é um desafio para quem quer empreender e escalar no modelo de franchise, mas ele também compensa. Compensa no crescimento, compensa na escala, compensa na margem, no tamanho, no poder da marca que ele vai criando. Então, Silveira, os maiores desafios do início da nossa jornada e que continuam foi recomprar essas unidades para fazer dar certo. A hora que a gente começou a fazer dar certo, começou outras pessoas. Então, eu estava em dúvida se a tua franquia funcionava, porque tinha uma franquia que não ia tão bem, mas eu vi que você assumiu ela. Nossa, eu vi os resultados, eu contei para uma pessoa e tal. Validou, né? Aí a gente queria ver como é que faz para comprar uma franquia. Olha, cara. Aí vamos pro próximo. Então, teve colaboradores nossos comprando franquia, tendo sucesso pra caramba no modelo de negócio. Aí que você falou, é o perfil, né, cara? Entendia como é que funcionava, qual era o processo, qual era a dedicação para ter. E é isso que a gente vem também dando combustível para nós, né? Vendo a alegria dessas pessoas que investem no modelo de negócio. Top, cara. Robert, cara, por exemplo, assim, foi 5. Depois teve alguns saltos, assim, que também trouxeram outros desafios. A gente fala que são as fases, né? São fases do crescimento. 2021, né? Saímos de 2018, fomos para 2021. Teve a pandemia em 2020. Como é que vocês sobreviveram? Qual que é o desafio? Os órgãos de trânsito fecharam. Alguns seguraram a emissão de multas, de processo de suspensão. Suspenderam por quê? Como é que eu vou fazer isso com o povo se o povo está morrendo, se está cheio de hospital? Então foi um desafio gigante para a nossa rede. Foi por quê?
Suspendeu, acho que suspendeu os 2 anos, até renovação de São carteira. Paulo suspendeu pra caramba, teve franquias aqui de outras marcas que fecharam as unidades. Porque você não tinha público mais para isso naquele período, né? Tava suspenso. Acabou a sua matéria-prima. Multa. Isso. Quem não tinha caixa acabou sofrendo, sangrando. Mas a gente continuou crescendo, continuou vendendo franquia. E 2021 a gente chegou a 19 unidades, indo quase para 20. Foi a hora que a gente descobriu problemas de gestão, liderança e problemas que a gente nem sabia que existia. Foi aonde a gente encontrou o acelerador empresarial. Legal. Foi aonde a gente foi ali conhecer o Marcos através do patrocinado. A gente se identificou com as dores que ele mencionava e a gente falou, a gente tá precisando disso. Porque foi no patrocinado mesmo. Foi no patrocinado. Foi no online, assim. Pegou nas redes. Parece que adivinhou o que eu precisava. Mas veja só, qual informação empreendedora eu tinha? Nenhuma. Qual mentor eu tinha? Nenhum. Então foi na cara e na coragem. Então a gente foi buscar a competência. A gente fez a turma 19 do acelerador. Cara... 2021, ali a gente... Quase lançaram. Ali a gente mudou a percepção, viu um monte de coisa que a gente precisava melhorar e processos e pessoas. A gente descobriu um gargalo. O maior gargalo que nós tínhamos, talvez, da rede... Até o momento. Até o momento e que se não fosse regularizado ali, nós quebrava, fechava. E quando que a gente descobriu isso? A gente, dentro do acelerador, existe a possibilidade de entrar para o Giants. Então o Giants tinha 50 membros, 40 e poucos membros na época. E eu falei, vamos entrar. Ju, não, você tá maluco. Olha quanto é. É o maior caixa da empresa. Sim. Falei, mas a gente vai fazer dar certo. Falei, se vender uma franquia por mês, a gente paga isso aí. Deixa pra mim. E foi a aplicação. Na época a Aline ligava para fazer a entrevista para ver se ia dar certo. Sim. Entramos no Giants. Lá, nos primeiros diagnósticos, a gente começou a descobrir que a gente estava sangrando em caixa, que a gente não estava vendo. Por quê? A multa menor estava sangrando a gente, mas como existiam as multas de valores maiores, compensava. Tapava o buraquinho. Mas você daí... falando até de produto, né, de classificar produto. Exatamente. Então o produto já estava pagando a conta do outro. Estava pagando a conta do outro, só que é uma conta cara. Sim. E eu não tinha essa clareza. E o que a gente descobriu ali? Que a gente estava negativando praticamente R$30 por produto daquele. Sim, aí veio a pergunta do mentor. Quantos desses você vendeu ano passado? Eu não tinha essa clareza. Fui lá, tinha um sistema, tá na 5.300. Vezes 30. Vezes R$30, mais de R$150 mil de prejuízo ano. Imagina os outros quadros que a gente tinha. Sim. Vamos regularizar a rota. Chama os franqueados para a gente poder refazer o contrato, explicar para eles por que a gente vai ter que mudar, o que aconteceu. Sabe, a precificação estava errada. Corrigimos a rota. Porque eu estava indo trabalhar assim, meu Deus, adianta vender se eu estou negativando? Então, a máxima, quanto mais vender, mais ganha, depende. Não. Se o preço estiver errado, quanto mais vender, você pode quebrar a tua empresa se você tiver com o preço errado. Aquela frase que eu gosto, R$1 de faturamento não é R$1 de lucro. Não, não é. E os contadores sabem bem disso, né? E aí, a gente corrigiu isso, chamou os franqueados, conversou, foi sincero, mostrou isso, tanto que eu estou trazendo isso no podcast de maneira normal, assim como eu já falei nos outros, né? São experiências e vivências. A gente começou como tinha que começar, mas depois o conhecimento é responsabilidade nossa. Trouxe, aprendemos ferramentas no acelerador, no Giants, aplicamos na rede e só para ter uma noção, então de 19 unidades a gente chegou em 84 nos próximos 2 anos, 3 anos. 40, praticamente 30 e poucas unidades ano. 30 coisa de anos. 2 meses. Exatamente, e isso nesse processo. Você tinha mirado no Giants uma por mês? Uma por mês, exatamente, e para poder pagar, mas a gente foi crescendo muito. Foi através do Giants que a gente saiu do Sul, a gente só tinha Paraná e Santa Catarina, foi a primeira para Goiânia, com um membro Giants, aí depois surgiram outras possibilidades. Então a gente foi saltando aí quase que 20 no ano ali, né? Cara, 24 no ano, um pouco mais na oscilação. Então isso a gente fez, poxa, estamos crescendo, estamos no caminho certo. Ah, que top, cara. E eu até conversando com o Fábio Scanavina, estava aqui, tá, pro pai dele, né? Agora aqui em Americana, né? O nosso mentor se interessou, outras pessoas se interessaram. Porque são pessoas que a validação dessas pessoas também é outra mentoria, né? Exatamente. Assim, um mentor experiente como investir, comprando uma unidade. Exatamente. Franquia é um projeto de vida também, né? Então ele olha com bons olhos, ele tem experiência, porque se ele é um mentor, ele já sabe o que precisa fazer para o negócio dar certo e acaba validando para outras pessoas também, né? Cara, nossa, mas assim, essas experiências são muito interessantes, né? E essa questão dessa consciência de pivotar, de corrigir, né, cara? Uma vez a Carla Sainz, a gente vê muitos, né, ali no
Mastermind do Giants e tal, palestras de caras que são franqueadores, né? São franchise. Foram vários. Então, uma pergunta que falaram para Carla, eu acho que tem a ver com um erro, né? Porque muito ali, as perguntas colocam muito. Só agora, aqui mesmo tinham, né, dessa semana, o Paris 6, né, que é o Eric. Foi. E o da Armani, esqueci o nome dele. Da Armani é o Richard. E do Paris 6 é o Isaac. Então, caras que escalam também, né? Em franquias e tal. E a Carla falou uma coisa assim, perguntas genéricas, né? Eu acho que serve como um todo, mas para franquia ainda parece que cabe ainda mais, porque é a experiência dela, né? Falou assim, o problema não é errar. O problema é a velocidade que você corrige, né? Errou, tenta corrigir o mais rápido possível. Porque não é normal. E sabe que é uma coisa importante em franchising? Para tentar errar menos, vai errar. Vai ter desafio, você não vai acertar sempre. Com todos os negócios é assim. Sim. Quem quer empreender e não quer errar, não está no lugar certo. Exatamente. Não existe. Se isso te tira o sono... Exatamente. Empreender não é para você. Mas assim, tem que continuar, né? É importante, e vou dizer, tem franqueador gigante que pensa o contrário. Quem que está certo e quem está errado? Depende. Né? Eu falei, no empreendedorismo não existem regras, existem as melhores práticas. Perfeito. Dentro da nossa prática temos que ter unidades próprias. Por que unidades próprias? Unidades próprias ajudam você a validar novas estratégias, novas formas de prospecção de clientes, novos trabalhos e sistemas a serem feitos. Porque através das próprias, você testa e depois você implementa na rede para que o franqueado erre menos. Deve ser natural também, né? Você ter muita melhoria da própria que você está pilotando ali e está sentando na cadeira do seu franqueado. Cliente, né? Do franqueado. Isso. E ao contrário também acontece, né? Apareceu uma melhoria ali que veio do franqueado? Não, sempre surge ideias, porque como ele está na linha de frente, né? Existem franqueados que estão na linha de frente, então, e geralmente são os que estão mais resultado, ele sempre traz, faltou um botão aqui, coloca no sistema isso, eu não consegui vender porque não tinha uma forma a mais de pagamento, como que a franqueadora consegue sugerir? Então, esse dia a dia dele ali, ele contribui em muito para que a gente possa melhorar sistema, melhorar formas de pagamento, melhorar as práticas, porque ele está ali na linha de frente com o cliente. Então, ele traz essa melhoria justamente para ser algo que agrega para toda a rede. E eu vi assim, ontem eu estava conversando com uma pessoa lá no Mastermind, no Giants, de agro. E olha como se vê as coisas, porque de repente assim, você é o cara que sentou as primeiras vezes lá e falou, cara, esse negócio aqui muda a vida de algumas pessoas, como o seu Adão, o policial lá e tal. E ela estava falando, Fábio, nossa, consultoria tem hora que me cansa. Porque, você pega uma consultoria que não é especialista, eu comecei a perceber. Porque ela falou assim, Fábio, no seu escritório, no Silveira, você segmenta? Eu falei, não, eu sou meio contrário a segmentar. É um modelo meu. Né? Assim, como você entende que deve ser feito. A maioria é assim, como eu entendo que deve ser feito. Não quem segmenta está errado, né? De forma nenhuma. Mas até porque, até o momento não pensar em escalar, em franquia, talvez faça mais sentido, né? Talvez um modelo segmentado, atividades, atender só algumas atividades. Ela falou, então, cara, eu estava cansado de consultoria, porque vai lá e fala alguma coisa. Ela falou assim, aí ela é agro mesmo, produtora de café. Aí, cara, ela falou que mais uma consultoria que o marido contratou lá e tal. E aí, a mulher começou a perguntar, mas é café, né? Ela é café. Mas por que você planta o não sei o que? Ela, tá bom, eu planto nessa época, porque tem a questão do solo. Tá. Mas por que tá hora? Sabe umas perguntas assim de quem não é do agro? E ela lá com a paciência de Jó, assim, cansada já daquele negócio. Aí chegou e porque... Cara, não sei, eu não lembro exatamente o detalhe, mas a menina que não tinha nada a ver com o agro foi curiosa perguntando umas coisas. Na hora que ela chegou na 8ª pergunta, ela tinha refletido sobre aonde a menina estava querendo entender. Ela falou, peraí, uma sacada que fez ela economizar, sei lá, de irrigação de produto 80%. Porque ela percebeu que a ordem que ela estava vendo, falou, não, se eu trocar, eu não achato o chão. Olha só que legal. Sabe uma coisa assim, que saiu de uma pessoa leiga, olha que loucura. Sim, ela provocou ela a refletir sobre o negócio dela, que às vezes no dia a dia, na operação, a gente não tem noção. Tinha uma coisa que ela passa uma hora o trator e compacta, depois ela tem que gastar para descompactar. E talvez ela tinha que inverter de alguma forma a ordem do que estava fazendo, ia ter mais velocidade e economia. Sabe assim, é um exemplo rápido, mas assim, eu falo, o cara de repente que não é um advogado, não é alguém da área, que volta para você, cara, não dá para fazer isso. Exatamente, e o cliente... Muita gente, né, maluca, né, a ideia tosca, mas de repente umas fala, sabe, é que nunca tinha pensado. Por que não antes, né? E daí depois a gente vem, né, faz dar certo e fala, por que eu não comecei isso antes, né? Por que é assim, desse jeito?
Então, o empresário que tem sucesso é o cara que se renova todas as vezes, né? Sim, cara. E tem assim, ó, né? Alguma das palestras que a gente viu também, qual o sinônimo, acho que foi até, acho que do cara da reserva, o Rony, falou assim, o que é inovação? Como que a reserva, ela ganha prêmios de inovação? Ela é confecção. Sim. É roupa, né? É roupa. Mas por quê, cara? Muitas vezes a maior inovação é ouvir o seu cliente, né? Ouvir e sentir as necessidades do cliente e se adaptar. Tem gente que gasta milhares de reais em consultoria, às vezes poderia ouvir o cliente, seria uma consultoria gratuita de alguém que está usando o teu produto, o teu serviço. Cara, uma dica que eu vi lá também foi, por exemplo, o que você vai fazer a próxima ação? Cara, ouve seu cliente, pede por que eles mais compram de você? De repente pega as 10, o ponto que eles mais falam e foca no ponto que eles mais falam, de repente você aumenta lá 20, 30% das suas vendas. Você aumenta, melhora, e isso é importante, saber ouvir, né? O empresário que não sabe ouvir, que ele, sei lá, pela arrogância, prepotência, ou pelo, mas ninguém me entende, eu comecei esse negócio sozinho, eu fiz sozinho. Quando ele não ouve, ele está deixando de crescer muito mais. Muito. E aí depois, quando ele volta para a humildade, volta para a razão, nossa, soubeste ter ouvido, nossa, soubeste ter feito tal coisa. Então, são coisas importantes que o empresário deve ter, independente do segmento, se ele vai escalar por franquia ou outras coisas, se é o negócio próprio dele, que ele precisa melhorar. Até porque, Silveira, para escalar, quanto melhor, mais redondinha está a unidade, mais fácil ou menos desafios a pessoa vai ter para poder replicar o modelo de negócio. Sim, tem que estar limpo, né, cara? Tem que estar redondo mesmo. Tem que estar limpo. Robert, top demais. Queria fazer de caminhar para o encerramento aqui, queria fazer a nossa pergunta aí, correlacionada ao fechamento, com o nome do nosso Pode Contar aí. Certo. O que o Robert pode contar para o nosso espectador aí, que fez você mudar a rota, cara, mudar de vida e votar, ou que nem o Pablo Marçal fala, o que fez você... Né? Qual foi o start, a mudança de chave? Mudança de chave, qual foi o código? Legal. Então, acredito que dentro da nossa jornada, a gente vai tendo vários momentos de viradas de chave, vários códigos que a gente vai recebendo. Por vezes, a nossa terra, nossa mente não está preparada para aquela código de informação. E a gente só vai entender tempos depois. E o código virada de chave que teve, para mim, foi entender cultura empresarial. 2021, como eu falei para você, tinha vários desafios. Um deles era a cultura. E por que era um desafio? Porque eu não sabia o que era cultura. Eu não entendia o que era. Para mim era um órgão do governo, o ministro da cultura. E quando a gente não sabe... Tem a ver com teatro, né? tipo evento cultural, né? E quando a gente não entende isso... Então, é legal trazer isso porque as pessoas pensam que sempre começa um negócio pronto. Quem vê 80 e poucas unidades, saiu na revista Exame, é a maior franquia do Brasil, pensa, nossa, o cara tem um dom, tem um talento. Não, a gente foi buscando informação dia após dia. E nesse buscar informação, quando a gente descobriu que nós tínhamos 19, quase 20 franquias, que cada um estava quase que remando para um lado, não que estavam fazendo por fora, coisa do tipo, mas não estávamos na mesma direção, foi quando a gente percebeu que, ao fazer o acelerador, que a cultura empresarial é super importante para que você estruture bem o teu time e as pessoas e vocês possam caminhar na mesma direção com mais força, mais potência. Quando você abre um negócio, você abre pelos teus valores, teus sentimentos, pelos teus pensamentos, né, pelas tuas convicções. Aí você tenta, no meu caso, a minha esposa que ajudou nisso, mas só estava na nossa cabeça. Sim. Eu não conseguia transmitir essa informação para eles. E quando a gente entendeu que era a cultura ia ser determinante e importante, principalmente uma rede de franquias, que você tem vários clientes, né? Tem o franqueado, tem o teu colaborador, tem o supervisor, tem gente de campo. A gente precisava que a gente estivesse todo remando na mesma direção. A gente começou esse desenvolvimento da cultura da empresa. A gente foi pro acelerador, onde a gente desenhou a nossa missão, visão, valores que nós não tínhamos. E nós começamos a viver esses valores da empresa. Ficou mais claro, ficou mais transparente, ficou explícito, nossos valores são 6: ética, lealdade, melhoria contínua, pertencimento, satisfação do cliente interno e externo, resultados. Tanto que a gente carrega, né, na nossa pulseira os 6 valores, todos os helpers, como a gente chama, as pessoas que trabalham na Help, carregam isso no braço, carregam isso no peito, carregam isso no pensamento. E o que você se diferencia da tua concorrência ou das outras pessoas? Os valores que você segue. Sim. Então, isso ninguém consegue copiar, isso ninguém consegue fazer. Às vezes você consegue copiar teu produto, alguma coisa que você fez, mas ninguém consegue copiar tua cultura, teus valores, aquilo que você Isso não dá para fazer igual, né? Não dá para fazer igual. Cada uma tem E a gente implementou isso.
fez uma cultura de treinamento, melhoria contínua, com os franqueados, com o time. A gente toda segunda-feira, desde setembro de 2021, faz esse treinamento e também fazemos o nosso café com cultura, que é o momento de integração com o time. Toda semana. Ah, mas toda semana? Toda. Ah, mas é cansativo? É. Mas chegou no momento que era toda segunda era eu ou a Ju. Aí agora o nosso time faz parte. Então o nosso RH faz parte, um líder também faz. E a gente separou por grupos. Por quê? Em empresas grandes, hoje na nossa rede tem mais de 200 pessoas, na franqueadora trabalham 50. Sim. Cada um vai para o seu setor e não se conversa. E como a gente tem cultura? Trazendo eles para o game, trazendo eles para o jogo. Então, no Café com Cultura, existem grupos. Não é assim, essa panela do setor com do outro setor, não. Um do setor, outro do setor. Então, eles fazem o café, preparam o café para o time durante aquela semana e também preparam uma dinâmica. Muita dinâmica legal eles trouxeram. Sim, que top, top, caramba, que legal. E isso faz com que a cultura seja fortalecida. Não seja só um quadro na parede, Sim. mas seja vivenciada todos os dias. Perfeito, então, esse código, quando você pega esse código no empreendedorismo, você consegue ir mais longe com as pessoas. Você fortalece isso, cria uma identidade da empresa, um DNA. Sexta-feira agora a gente tem o Help Experience. A gente tem a convenção anual e tem o Help Experience, que é o momento que a gente traz os franqueados para viver uma experiência dentro da Porsche, com palestra também num dia de hotel, treinamento, melhoria contínua. Outro dia essa experiência, né? Viver energia, adrenalina. Até porque a Help patrocina um dos carros da Porsche Cup. Sim, legal. Quando a gente traz ele para isso, a gente está fortalecendo alguns valores. Pertencimento, melhoria contínua. Está conectado, né? Satisfação do cliente interno, que são os nossos franqueados. Com isso, eles vão buscar mais resultados. O cara fica mais leal à tua empresa, à tua marca. Então, a gente vive essa cultura e o código que eu queria talvez compartilhar com quem vai assistir isso é isso, é buscar a tua cultura, a tua essência dentro da empresa, externar ela para o time, porque se estiver só na tua cabeça, as pessoas não vão fazer do jeito que você gostaria e pensa, e através disso você vai ir para 100, para 200, para 500 franquias, que é o próximo objetivo da nossa empresa. A nossa visão da empresa é chegar a 500 unidades até 2027. Que top, cara, que top. E eu sou muito a favor disso, né? O nosso tá aqui também. Ali, que legal, né? Entendeu? Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Tá na cabeça, tá na parede, tá em todo quanto é lugar. E os exemplos que você deu aí foram realmente de uma cultura viva, né? Isso. Porque não adianta também o manual de cultura tá lá na gavetinha e você não reviver, né? Não ter uma cadência. Tem que ter. De lembranças, né? Com certeza absoluta, todos esses eventos que você faz não tem nada de não ser intencional, é intencional, e com certeza você mergulha que seja em algum dos valores em cada momento desse, né? Então, assim, aí não tem como o pessoal não viver, cara, é impressionante. Exatamente, é isso que faz a diferença, é isso que ninguém copia, essa identidade, essa marca que você leva para o teu time, e esse teu time vai cuidar e vai levar para os clientes e vai levar para a sociedade, e a mesma cultura que contrata, atrai essas pessoas boas. Sim. É a que espelhe também as pessoas que não estão na mesma jornada com que você. É, exatamente. É super importante, qualquer empresa que queira crescer, ter resultado, ter sucesso, começa fortalecendo a cultura. Top, cara. Que aula, que aprendizado trocar com você, meu querido. Obrigado por ter aceitado o convite, foi uma honra te receber aqui. E volte sempre, viu? Valeu, muito obrigado. Valeu, que lição. Vamos esperar o próximo episódio. O próximo episódio, chegar a 100 unidades até o final do ano. Pronto, né? aí você volta aqui para falar, ó, como foi esse desafio daí de chegar até a o 100. 100. É isso aí. E a gente vai fazer um de 100 em 100. Boa. Combinado? Vamos fazer mais rápido para chegar mais rápido aqui e voltar, né, Silveira? Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo carinho. Obrigado a vocês também, quem está assistindo, quem está acompanhando. Espero que alguma frase, alguma fala impacte na sua vida, mude teu jogo e mude teus resultados. Assim como mudou na nossa vida, espero transbordar e mudar a vida de outras pessoas também. Que show. Obrigado. Pessoal, até a próxima. Valeu. Valeu.